Formas de energia que compõem a consciência podem ir além da dimensão espaço-temporal até um reino de dimensões superiores, um mundo imaterial. Estados alterados de consciência tornam uma pessoa livre das barreiras do tempo e do espaço, abrindo um portal para que ela se sintonize com este campo de energia pura. Místicos, profetas e filósofos ao redor do mundo falam de uma realidade mais profunda que transcende a realidade comum, e em estados alterados de consciência seria possível ir além da dimensão do espaço-tempo e interagir com outros sistemas de energia em outras dimensões. A consciência é uma fonte de energia potencial que não possui dimensionalidade espacial claramente definida, mas que pode produzir mudanças significativas observáveis em termos de mudança no tempo, ou seja, a consciência transcende e torna possível a experiência do que chamamos de realidade física. Para que a energia esteja em movimento, ela deve primeiro ser limitada de alguma forma dentro dos limites de algum tipo de padrão vibratório, de modo que o seu confinamento lhe dê a capacidade de estar contida em um local específico que seja distinguível de outros locais, ou seja, no espaço. A energia que não está confinada encontra-se em repouso e estende-se uniformemente sem limite, não tem começo, nem fim, nem localização, e pode ser vista como o infinito, o absoluto, uma força consciente, o poder fundamental e primordial. O universo é por si só um holograma gigantesco de complexidade inacreditável. É a personificação finita, informativa energeticamente da consciência infinita do absoluto, sobre o qual o universo físico está mergulhado e de onde ele vem. Esse holograma incrivelmente complexo é criado pela intersecção de padrões de energia, gerado pela totalidade de todas as dimensões do universo, incluindo o espaço-tempo. O holograma quântico é chamado frequentemente de toro, já que ele é gerado simultaneamente pela matéria em todas as diversas fases do tempo, refletindo assim o desenvolvimento do universo no passado, presente e futuro, ou seja, todos eles existem no holograma universal simultaneamente. O portal quântico envolve mais do que apenas a percepção dos aspectos do holograma universal que podem ser acessados na dimensão do espaço-tempo, como o conhecemos, já que entre o absoluto e o universo material, no qual a existência física é vivenciada, existem várias dimensões intervenientes às quais a consciência humana, em estados alterados de ser, pode ter acesso. Essas dimensões intermediárias, além do espaço-tempo, não são uniformes como são no universo físico e, assim, é provável que se encontre uma miríade de distorções e incongruências, de tal forma que as suposições claras sobre a relação entre o tempo e o espaço, tal como o conhecemos nesta dimensão, não se aplicam.
Teoricamente, a consciência humana pode continuar a expandir os horizontes da sua capacidade perceptiva até atingir a dimensão do absoluto, ao ponto em que a percepção para porque o absoluto não gera hologramas de si mesmo ou sobre si mesmo. Esse espaço de dimensões superiores entre o absoluto e o universo material é chamado de campo quântico, uma matriz holográfica informada de potencialidade subjacente à nossa realidade material, que transmite a informação através da coerência quântica não local. As nossas mentes constituem campos de energia que interagem com vários aspectos deste holograma para deduzir a informação que é finalmente processada através do hemisfério esquerdo do nosso cérebro para reduzi-la a uma forma que empregamos para o processo que chamamos de pensamento. Quando relaxamos o hemisfério esquerdo, colocando o corpo físico em um estado virtual de sono, trazemos coerência aos dois hemisférios e, sob certas condições, é possível promover a produção de amplitude e frequência cada vez maiores de saída de ondas cerebrais, de modo que a mente humana logo ressoe em níveis vibracionais cada vez mais elevados. A mente pode então sincronizar-se com níveis de energia mais sofisticados e rarefeitos do universo, já que ela se move para fora da esfera física, ganhando acesso aos vários níveis de conhecimento intuitivo que o universo oferece. A aceleração da frequência do padrão de energia que compreende a consciência prepara o terreno para a percepção de dimensões não espaço-temporais, devido à operação de um princípio da física conhecido como a distância de Planck. Este é um aspecto da mecânica quântica que se aplica ao fato de que qualquer frequência oscilante, como uma onda cerebral, atinge dois pontos de repouso completo que constituem os limites de cada oscilação individual, ou seja, um movimento para cima ou para baixo, e quando por um instante infinitamente breve, essa energia atinge um dos seus dois pontos de repouso, ela sai do espaço-tempo e junta-se ao infinito. Isso significa que quando a mente atinge uma frequência alta, um padrão de clique quase contínuo se estabelece em fase contínua em velocidades abaixo da distância de Planck, mas antes de atingir o estado de repouso total, a consciência humana passa através do espelho do espaço-tempo, ou seja, ela entra na verdade em um novo mundo. Segundo o físico John Gleitman, as partículas subatômicas se comunicam umas com as outras durante a fase de clique na oscilação dos campos de energia que as compreendem, e esta é a causa que explica a comunicação cruzada naquilo que, em termos de velocidade espaciais temporais, parece envolver velocidades superiores às da luz. A quietude física, característica dos estados meditativos transcendentais profundos, provoca uma alteração completa do padrão de ressonância fundamental associado às frequências sonoras produzidas pelo corpo humano e a exposição a vibrações mecânicas ou acústicas na faixa de 4 a 7 Hz por períodos prolongados pode atingir o mesmo efeito. O efeito cumulativo destas vibrações pode ser capaz de desencadear uma sequência espontânea de físio-kundalini em pessoas suscetíveis que têm um sistema nervoso particularmente sensível. De acordo com o pesquisador Itzhak Bentov, vibrações mecânicas ou acústicas nessa faixa de frequência reduz significativamente a pressão arterial para fazer com que um som com um padrão de onda senoidal rítmica irregular
ecoe por todo o corpo e suba até a cabeça em ressonância sustentada em aproximadamente 7 até 7,8 ciclos por segundo. A vibração resultante é recebida e transmitida ao próprio cérebro através do terceiro ventrículo e do ventrículo esquerdo cheios de líquido, localizados acima do tronco cerebral, e um pulso eletromagnético é então gerado, estimulando o cérebro a aumentar a amplitude e a frequência da saída das ondas cerebrais. Desta forma, todo o corpo, com base no seu próprio micromovimento, funciona como um sistema vibracional sintonizado que transfere a energia numa faixa entre 6 a 7,8 Hz para a cavidade ionosférica da Terra, que ressoa em cerca de 7,83 Hz, ou seja, o corpo cria uma onda sonora regular e repetitiva que se propaga em consonância com o campo eletrostático da Terra. O sinal do movimento dos nossos corpos viaja ao redor do mundo em cerca de 1/7 por segundo, através do campo eletrostático no qual estamos imersos, e um comprimento de onda tão longo não conhece obstáculos e a sua força não atenua muito em grandes distâncias. Naturalmente, ele passará por praticamente qualquer coisa, metal, concreto, água, pela radiação eletromagnética e pelos campos que constituem os nossos corpos. Ao ressoar com a esfera eletromagnética da Terra, podemos nos comunicar com outras mentes humanas sintonizadas de forma semelhante, já que um padrão de campo magnético serve como uma base para o emaranhamento ou a comunicação à distância, onde as sincronicidades e a ressonância podem ser alcançadas. Vários estudos demonstraram que durante as conexões de entrelaçamento ou sincronizações, a atividade cerebral é aumentada sob o hemisfério direito a uma frequência de 7,83 Hz, que é a frequência fundamental da Terra. O campo magnético da Terra tem a capacidade suficiente para armazenar informações dentro da energia associada aos potenciais de ação que foram gerados por cada cérebro humano que existiu no planeta, e então, dessa forma, nós temos acesso a informações não locais de todo o cérebro, presente ou passado, que já existiu. A mente, quando opera nestes níveis cada vez mais rarefeitos, é capaz de processar a informação assim recebida através da mesma matriz fundamental pela qual dá sentido à entrada sensorial física comum para alcançar significado num contexto cognitivo. Tal significado é percebido geralmente visualmente na forma de símbolos, mas também pode ser percebido como flashes surpreendentes de intuição holística, ou mesmo na forma de cenários que envolvem a percepção visual e auditiva. E então, para entender o que a imagem holográfica está dizendo a ela, a mente passa a comparar a imagem que acabou de receber consigo mesma. Especificamente, ela faz isso comparando a imagem recebida com aquela parte do seu próprio holograma que constitui a memória. Como a consciência existe totalmente à parte e fora da realidade, além dos limites do espaço-tempo, ela, como absoluto, não tem começo e nem fim. A realidade tem um começo e um fim, porque está limitada pelo espaço-tempo, mas o quantum fundamental de energia e a consciência que lhe está associada são eternos. À medida que a ligação com essa fonte se intensifica, desenvolve-se um sentimento de gratidão que se multiplica continuamente em intensidade num ciclo fechado de feedback. E à medida que esse sentimento de gratidão aumenta,
também aumentam os nossos poderes de cura. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.